Tá, nós vimos então como funciona o RIP. O que que a gente tem que ver agora é a intuição da complexidade do RIP, tá? O RIP é um dos caras que a gente vai utilizar depois para tentar fazer, calcular a complexidade da maneira formal e tudo mais, mas ele dá para a gente pegar como é que funciona a complexidade dele de maneira intuitiva. Para isso é legal a gente pegar, talvez, 200, o vetor tamanho 200. A gente não consegue ver os valores e tudo mais, mas a gente consegue ver o que está acontecendo. João, tá conseguindo enxergar aí as barrinhas? Provavelmente não está vendo Sim, muitos valores, mas está vendo as barrinhas, né? Esse vetor é o vetor inicial, tudo bem? tudo Todo bem. bagunçado. Para a gente fazer o heap, a primeira coisa, para a gente fazer o heap sort, a primeira coisa é transformar ele numa heap. Você lembra como é que a gente faz para transformar numa heap? A gente É, começa. Pode falar? pega o último pai, né, do vetor, Sim. e aí compara com o filho. Se o filho for. Uhum. Pega, se ele tiver dois filhos, né, compara entre o maior, Uhum. e aí troca. Se não for, Beleza. não troca. Olha só, vamos pegar esse carinha aqui. Você está conseguindo ver a barrinha azul e a barrinha vermelha? Sim. Esse cara aqui é o primeiro cara a ter algum filho, vamos dizer assim, no vetor todo, certo? Eu comparo ele, considerando somente esse, para transformar numa heap, eu faço quantas comparações? Uma só, Uma né? só. Nesse caso, uma só. E aí já resolve o problema. Agora eu mudei. Eu peguei esse cara aqui. Esse cara deve estar difícil ver, mas esse cara aqui tem dois filhos. E aí eu tenho que descobrir, para transformar numa heap, quantas comparações eu preciso fazer para transformar em esses dois filhos, esses três caras aqui que estão sendo considerados em uma heap. Duas ou uma, agora eu fui confuso. Duas Duas. comparações. Por que duas comparações? Primeiro, para saber qual dos filhos é o maior. Sim. E depois para E depois comparar se o troca. pai é maior ou igual, se o pai não é menor do que esse maior filho. Então são duas comparações, tá bom? Certo. Então cada vez que eu pego um carinha aqui, eu faço uma comparação, eu faço uma comparação para chegar no resultado. Tá. Imagina o seguinte, eu tenho N caras, vamos imaginar, não é essa conta que a gente vai ter que fazer no final, mas eu tenho N caras, e para eu descobrir alguma coisa, para eu fazer um procedimento, eu preciso de duas comparações. Se fosse só isso mesmo, qual que seria a complexidade de eu fazer isso para todo mundo, para todos os N? Sendo que cada vez eu tenho que fazer duas comparações para chegar no resultado. Que complexidade que vai me dar isso? Linear, né? Daria Linear. linear. Daria linear. Por que que é linear? É duas, tudo bem, mas duas é uma constante, mas é linear. Se eu tenho 200 comparações. Se eu tenho 1000 comparações e tudo mais. Mas não é bem isso que vai acontecer. Por que que não é isso? Por enquanto, vai ser, ó, a gente está indo aqui, tá lá, tal, 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 tal. Mas aí, vai demorar um pouquinho, mas a gente chega lá, nós não temos preguiça. Beleza, vamos lá, tá indo. O que que vai acontecer daqui a pouquinho? Vai ter que. Vai ter outro filho, né? No caso, lá na frente. Exatamente, exatamente. Vai demorar. Putz, eu acho que eu peguei um vetor muito grande. Mas tudo Vai de bem. 10 em 10, né? Mais fácil. Mas É aí eu que tenho agora tá medo de ficando perto. passar, entendeu? Eu tenho medo de passar e a gente ter que voltar. Mas tá chegando lá, tá chegando lá. O tempo passa e o filho tem filho também. Exatamente. O negócio é assim. Ó, agora esse é o cara, beleza? Esse daqui é o primeiro cara que tem um filho que tem filho. Quantas Certo. comparações eu vou ter que fazer para ajeitar, considerando esse cara azul aqui? No máximo. 4. No máximo quatro. Como é que eu chego nesse quatro? Bem, é uma entre ele e o filho dele, e um desses filhos, somente um, não os dois, somente um, o maior dos filhos dele, eventualmente eu vou precisar fazer alguma coisa com ele também, tá? Então, olha lá, eu descubro qual é o maior dos filhos e troco. Pego esse cara, descubro qual é o maior dos filhos dele e troco. Aí eu pego esse cara, repara que eu fiz quatro trocas. Pro próximo, para esse cara azul aqui, quantas trocas no máximo eu vou ter que fazer? Duas trocas no máximo. Não, desculpa, perdão. Não é trocas. Você tem razão. No máximo duas trocas. Mas quantas comparações no máximo? No máximo 4 No máximo comparações. quatro comparações. Certo? E, e esse cara aqui? Tudo, todos, né? 4 comparações Quatro no máximo. comparações. Mas será que vai ser quatro para sempre? Porque se for quatro comparações no máximo, qual que seria a complexidade? Seria 4. É, realmente. Não vai ser pra todos.
Seria linear de novo. Porque 4 é maior que 2, obviamente, mas é uma constante. Então seria linear de novo. Não é isso que acontece. O que vai acontecer... Vamos lá, calma lá. Vai ter que Em algum demorar um momento pouquinho. vai ser 8, né? Não, aí que tá. Se fosse 8, a gente tava lascado. Não é isso, não. Calma lá. Vamos lá. Não foi uma boa escolha ter feito com 200, mas não tem problema, nós não temos preguiça e vamos chegar lá. Olha aqui, nesse ponto. Vou até voltar um pouquinho. Para o 11, para o 11 não, para o azul aqui, o que a gente vai fazer? Quantas comparações eu preciso fazer para ajeitar esse cara azul aqui, considerando só os filhos dele? 2. 2. Beleza. E esse cara aqui, considerando só os filhos dele? Mais 2. Mais 2. E esse cara aqui, ele não tem filhos. Então, já está resolvido, não vai ser esse cara ainda. Acho que vai ser agora. Esse azul e os filhos dele? 2. 2. Esse azul e os filhos dele? 2. Esse azul e os filhos dele? 2. 2. Quantas comparações no máximo eu preciso para esse cara azul aqui? Agora a gente já pode dizer. 6. 6. 6 comparações, certo? Aí, agora a gente pode tentar adivinhar. Vamos dar um passo aqui no futuro. Vamos lá. Vou tentar adivinhar esse cara aqui e os filhos dele. Qual é o número máximo de comparações que eu vou conseguir fazer, que eu preciso fazer entre esse cara e os filhos dele? Repara, o que acontece? O que a gente percebe? No máximo, o filho dele vai estar a uma distância proporcional à distância dele para o começo. Quer dizer, a distância entre ele e o filho dele dobra, é metade da distância do filho dele e o neto dele, eventualmente, certo? O que eu estou querendo dizer com isso? Cada vez que eu pego do azul e passo para cá, eu dobro a distância entre eles. Ó. Tá vendo? Dobrei. 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 Saí. Então, se a gente for até o final, vou pegar o primeiro carinha aqui, que é o carinha mais complicado. Vamos lá. Ainda não chegou lá? Da posição 0. Né? Vai ser o cara da posição 0, que é o cara que pode ter mais passos, afinal. Você concorda comigo? Sim. E a gente vai, antes de calcular, esse cara aqui, o cara da posição azul. Antes de calcular, antes da gente rodar, a gente tem que estimar qual é o número máximo de comparações que eu vou precisar fazer para arrumar o heap em relação a esse cara aqui. Você consegue chutar? Falar, no caso? Pode falar. Não sei, eu diria que é alguma complexidade logarítmica. É um log, né? É um log. Vai ser um log de n, certo? Vezes alguma constante lá. No caso aqui, eu acho que vai ser 2 vezes log de n, alguma coisa assim. E por que é um log de n? Porque para cada passo que eu dou, eu dobro o tamanho do passo. A gente já viu isso daí várias vezes. Quando você dá cada passo, você dobra o tamanho de passos, com log de n passos você sai do vetor. Então, com log de n passos eu não tenho mais filho, não tenho mais o que fazer. Então, para eu pegar esse cara aqui e arrumar ele, eu vou dar 1, no caso 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Tá, acabou. Alguma coisa assim. Certo? E aí você vai ver que isso é proporcional ao logaritmo de n. Exatamente os números não interessam, mas é alguma constante ali que também a gente pode ignorar. Tá? Mas o que eu tenho que fazer então? O que a gente viu agora? A gente pegou metade dos elementos, meio n, e para a gente arrumar os elementos, no máximo a gente gastou log de n para arrumar, concorda? Muitas vezes foi menos do que log de n, mas isso também não interessa. No máximo foi log de n. Então o que a gente... E o máximo seria 14, porque se você fizer 2 elevado a 7, você vai dar 7 passos, e como você faz 2 trocas a cada passo, 7 vezes 2 é 14. 7 vezes 2? Ah, sim, verdade. Mas 7 é o log de 200, é isso? Não, é porque se você elevar 2 a 7, você acha 128, que é o primeiro, a primeira potência de 2 abaixo de 200. Sim, tá bom. É mais ou menos isso. Mas veja, se desse mais 1, menos 1, você já percebe que não faria diferença também, né? Que as constantes não interessam. O que interessa é que é um log, não é um n. Se fosse um n, se a gente estivesse trabalhando com selection, por exemplo, selection trabalharia com n vezes n. A gente está trabalhando com n vezes log de n. Percebe isso? Isso que é o importante aqui. Uhum. Na verdade, a gente está com meio n
vezes log de n. Tá, mas o que é meio n? João? Desculpa, professor, não entendi a pergunta. Repara que a gente fez para cada um dos caras, para metade do vetor, a gente fez um procedimento que a complexidade, o número de passos máximo do procedimento é log de n. Certo? Certo. Mas a gente fez com metade do vetor. Então vai dar n sobre 2 vezes log de n. Mas o que é n sobre 2 vezes log de n? O que a gente faz com esse n sobre 2 aí? O que é o n sobre 2, afinal? É o n vezes uma constante. É um n vezes uma constante. Sim. A gente não ignora só as constantes para cima, a gente ignora ela para baixo também, entendeu? Então, 2n a gente ignora, meio n a gente vai ignorar também. Não pode ser parcial assim também, né? Então a gente ignora, então a gente vai ficar só com n log n. Então você concorda comigo que para fazer essa passada, que é para transformar ele numa heap, a gente gasta n log n. A complexidade ela vai ser O de n log n. Agora a gente tem que ver a próxima etapa. A próxima etapa é o quê? Esse cara aqui é uma heap. Então eu vou pegar o primeiro elemento, não é ainda, agora. Vou pegar o primeiro elemento e trocar com o último. E deixou de ser heap. Mas aí eu vou ter que arrumar a heap de novo. Trocar o primeiro elemento com o último, qual é a complexidade de trocar o primeiro elemento com o último? É constante? É constante. Fazer uma vez é constante. A gente vai fazer isso n vezes, então vai ser linear a quantidade de trocas que eu vou fazer nesse passo aqui é linear. Porém, eu tenho que arrumar a heap. Porque quando eu fiz isso daí, ela deixou de ser heap. Certo? Certo. E aí a gente tem que ver qual que é a complexidade para arrumar eles voltar a ser heap. Vai ser n log n. N log n de novo. Por que é n log n? Repara não. Para arrumar a heap uma vez é log n. A gente já viu isso. Aí vai ser menos 1. Né? Menos 1. Mas menos 1, vá por mim. Se a gente ignora até os caras que multiplicam, quem dirá os caras que subtraem 1? Então, na verdade, a gente vai ser o n de n menos 1. Não, vai ser n vezes log de n menos 1, alguma coisa assim. Mas não faz lá nenhuma diferença. O fato é, para eu arrumar a heap, uma vez, vai ser no máximo log n. Concorda? Concordo. Que é arrumar esse cara aqui, ó. Olha lá, olha os pulão dele lá. Beleza. E aí agora a gente vai arrumar a heap de novo. Log n de novo. Quantas vezes eu faço isso? Vamos deixar ele trabalhando aqui. Quantas vezes eu bagunço a heap e tenho que arrumar? O tamanho do vetor, né? Que é n. Cada vez que eu bagunço, eu pago log de n para arrumar. Então, a complexidade dessa fase aqui é... Dessa fase de... Desculpa, não entendi. Essa fase de mover os últimos Isso. para os últimos? Linear. Mover, tudo bem, mas mover e arrumar a heap. Ah, tá. E n log n. N log n. Então, nós temos a primeira fase, n log n. E na segunda fase, a gente tem n log n também. Se a gente somar, tem umas constantes ali. Tem uma constante vezes n log n no primeiro e uma constante vezes n log n no segundo. A gente soma, o que a gente ganha? Uma outra constante vezes n log n. Constante a gente se livra do mesmo jeito. E qual é a complexidade dessa bagaça aqui, então? Vai continuar sendo, né? Vai continuar sendo n log n. Certo? Certo. Então, cara, a complexidade desse carinha aqui é n log n. Tá? E, vamos lá, deixa eu parar aqui.